Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui, né? Esse vídeo eu vou estar mostrando a minha produção desse final de semana pra vocês. Ficou a coisa mais linda, né? Porque eu fiz um coque alto. Ai, Jesus. Mas enfim, o importante é proteger, né? Vou estar mostrando pra vocês a produção desse final de semana. Eu tenho um bolinho pra entregar hoje, ele já tá prensado, eu vou decorar com vocês. A gente vai fazer um bolinho agora também, que foi um pedido de última hora. Um bolo de 15 centímetros, recheio de chocolate com paçoca. E é pra amanhã. Vamos fazer os docinhos de amanhã também. E adiantar algumas coisas, né? Sempre tem uma loucinha, uma sujeirinha pra ir limpando. Então, bora comigo acompanhar a rotina de hoje. Bom, gente, eu acho que vocês estão me ouvindo aí. A primeira coisa que eu vou fazer é bater a massa do bolo, né? Pra adiantar, que aí enquanto o bolo tá assando, eu já preparo os recheios dele também. Gente, aqui eu vou dar uma diquinha pra vocês de como cortar o papel manteiga do tamanho da forma do bolo. Eu meço ali, né, e corto. Isso aí eu dividi para um bolo de 15 centímetros e o outro era de 10. Aí eu só faço essas dobras e corto a sobrinha. Gente, essa técnica é muito fácil. Deu pra entender? É muito fácil. Eu gosto de parar a batedeira, levantar ela, jogar a farinha e assim eu tento reduzir a sujeira que isso faz. Abaixo. Aí eu vou ligar a batedeira na velocidade 1, devagar, e vou colocando o leite ao mesmo tempo. Minha batedeira ela não tá fechando muito bem, aí acaba que aqui no fundo acumula farinha. Aí eu vou, levanto ela, dou uma misturada pra ver se não ficou nenhum gruminho. Quando eu faço a receita duplicada sempre fica. Aí esse processo aqui é bem importante. Aí com ela levantada eu vou e coloco uma tampinha de fermento. Misturo de novo. Essa parte eu gosto de não bater muito depois que ponho a farinha, né? Que eu sinto que o bolo não sola dessa forma, ele cresce mais. Aí eu vou dar uma misturadinha de novo com a espátula e agora passar essa massa pra forma. Ah, e acrescentar também umas gotinhas de baunilha, essência de baunilha. Aí misturo. E essa massa aqui, ela me rende 3 formas de 10 por 10, ou uma forma de 15 por 10 e uma de 10 por 10, ou uma de 20 por 10. Agora eu vou passar pra forma. Gente, sobrou um pouquinho de massa, eu coloquei nessa forma aqui, porque eu fiquei com medo de encher mais e acabar desperdiçando. Aí botei aqui, deve me render um bento cake dessa massa. E agora levar isso aqui pro forno
a 205 graus por mais ou menos 30 minutos. Bom, enquanto o bolo tá no fogo, eu vou aproveitar e terminar uns mini brownies de encomenda que tem pra hoje. Aí eu deixo eles guardadinhos assim. Pode levar no freezer. Esse aqui tava na geladeira. Aqui, gente, nessa caixinha cabe 25 dessa pétala aqui, que tem o número 7, tá? A referência dela é a número 7. Eu não sei em centímetros ao certo qual o cortador desse mini brownie, mas ele cabe certinho nessa forminha pétala aqui. E nessa caixa que eu comprei com a referência de 21 centímetros, cabe 25 dessa forminha. Tô usando esse bico aqui que eu não sei qual é, comprei num kitzinho. Bom, gente, agora eu vou preparar o recheio, né, do bolinho de 15 centímetros que eu tenho de encomenda pro dia seguinte. E aí eu usei meia caixinha de leite condensado, meia de creme de leite, e eu já vou no olhômetro, gente. E o restante eu ia usar pra fazer a outra metade do recheio. Para esse bolo de 15 centímetros, eu uso um leite condensado e um creme de leite. Aí eu coloquei 3 paçoquinhas e misturei. E aí depois eu tive que largar o recheio e decorar o bolão de 25 centímetros que eu tinha de encomenda, né, para esse mesmo dia. Comecei batendo chantilly, eu uso o chantilly da Amélia, né, e o tradicional mesmo, eu acho incrível, gosto muito de trabalhar com ele e é só o que eu uso aqui. E até o momento é o único que atende todas as minhas necessidades. Aí eu mostrei que eu já tinha chegado no ponto que eu queria. Fui passando o chantilly branquinho pra manga de confeitar. E nesse bolo eu fiz uma sobreposição de cor. Foi a primeira vez que eu usei essa técnica e já adianto que eu gostei muito, tá? Aí com a ajuda da manga de confeitar, eu venho espalhando, né, esse chantilly, uma camada não muito grossa e também não muito fina, por todo o bolo e ali em cima também. Gente, usar a manga ajuda demais, tá? A deixar uniforme. Porque quando eu uso só a espátula e vou espalhando pela lateral, eu sinto que um lado fica com mais chantilly e outro com menos. Mas enfim, aí eu vou alisando a parte de cima, que eu gosto de começar por ela. Deixo o mais retinho possível. E depois venho alisando as laterais. Ali eu tava dando um jeitinho com a espátula e depois eu venho com essa maior para conseguir o acabamento mais lisinho possível. Eu gosto sempre de estar limpando a espátula e lavando ela também para alisar melhor. A próxima etapa é tirar essas rebarbinhas, até porque esse bolo era com quinas quase perfeitas, que depois vocês vão ver que ficou umas bordinhas mais altas, mas foi tudo intencional, tá? E aí eu limpo um pouco do cake board também. Sempre venho com um papelzinho ou um paninho para poder limpar, porque quanto mais você junta, pior para limpar depois, né? E aí eu vou começar a fazer a sobreposição. Eu peguei um pouquinho de chantilly. Vocês podem ver que a quantidade de chantilly que eu botei nessa bacia não daria para decorar o bolo todo se eu usasse só ele, né? Aí eu tingi no tom de preto que eu queria e vim passando no bolo. Tá vendo que essa camada vai ficar mais fininha? E foi totalmente intencional, para deixar o menos amargo possível. Porque quem conhece sabe que quanto mais escuro o corante, mais amargo fica o gosto, né? Então, com essa sobreposição, eu creio que isso
fique um pouco mais suave, né? E deixe mais palatável. Aí eu faço a mesma coisa, gente. Eu vou espalhando em cima e depois, com essa mesma espátula, eu vou tampando esses buraquinhos nas laterais para não colocar mais chantilly e deixar muito grosso, né? Uma camada muito grossa de chantilly. Fui espatulando também com essa aí. Essa espátula, gente, a amarela é da Blue Star. E todas as minhas decorativas também é dessa marca, eu gosto muito. E tem um preço bem acessível. Finalizei ali também tirando as rebarbinhas, né, de cima. E alisei pela última vez a lateral. Faço essa espiral também na maioria dos meus bolos. Gosto muito como fica o efeito. E esse bolo, gente, ele era todo lisinho na lateral, tá? Depois eu fiz uma misturinha de pó de decoração com álcool de cereais para poder fazer esses respingos dourados no bolo. Eu usei o pó dourado da Fab. E, gente, essa diquinha é perfeita. Você põe um pouquinho de pó, um pouquinho de álcool, até dar uma consistência que dê para espalhar assim. Depois eu coloquei o topo e finalizei esse bolinho. Essa parte aí é mais difícil para mim, tá? Colocar nessa embalagem. Eu sou frio. Mas deu tudo certo. Eu embalei e deixei na geladeira até a cliente vir retirar. Bom, gente, recapitulando. Hoje é sexta-feira. Cauã tá ali me ajudando com a louça agora. Eu já decorei o bolo, tô toda suja, né? Bolo com chantilly preto, já viu. Aí já dei uma ajeitada aqui na mesa. Agora eu vou rechear os cupcakes de amanhã. E o Cauã vai prensar pra mim o bolo de amanhã. Eu acabei de deixar as massas prontas ali. Ali tem a panela do recheio, que ele vai mexer. E agora eu vou rechear os cupcakes. Gente, eu vou guardar esses bolos aqui. Esses dois aqui eu não vou estar usando hoje. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo direitinho pra poder congelar, tá bom? Essa parte eu queria ter mostrado pra vocês recheando os cupcakes, mas depois eu fui ver que eu não tinha enquadrado a câmera e aí não apareceu nada. Mas eram 16 cupcakes para um chá revelação, e aí por isso que o recheio tá nessa cor azul, que era um menininho. E eu fiz esse processo em todos os cupcakes como a cliente pediu. E no dia seguinte eu ia decorar com o chantilly. Logo depois eu vim prensando o nosso bolinho de 15 centímetros, né? O Cauã já tinha feito o recheio pra mim. E esse foi um bolo com a massa de baunilha, tá? Aquela que a gente fez lá no começo do vídeo. E o recheio era de paçoca e de chocolate, tá? Eu uso 3 discos de massa e 2 de recheio. E eu molho o bolo com uma caldinha de água e açúcar ou de água com poucas gotas de baunilha. Fica bem gostoso, tá, gente? É uma dica aí pra vocês também. Aí eu vim fazendo esse mesmo processo em todas as camadas de molhar, né? Eu tenho que comprar uma bisnaga que fica muito mais fácil para molhar, mas por enquanto a gente vai se virando com a colher, porque eu quebrei a que eu tinha. Finalizo com o último disco de massa, dou uma ajeitadinha nesse saquinho, que é o saco de congelamento que vende em mercados como bobina. Molho e já embalo bem para deixar na geladeira até o dia seguinte, quando eu ia decorar esse bolinho. Gente, depois daquele vídeo montando o bolo para vocês, eu fui comer e agora a gente tá todo mundo aqui para terminar os 150 docinhos. Eu tô ajudando minha mãe e vou mostrar agora para vocês. Acabei de finalizar as pitangas aqui, que esse aqui é o sabor de ninho com doce de leite. E eu uso esse doce de leite aqui da Firmeza, que ele é bem gostoso e sem amido.
ele tem essa textura mais molinha, então eu consigo fazer as rosetas. Agora meu irmão vai finalizar o de ferreiro, que é com Nutella, e esses aqui que são de ninho com Nutella também. Acabei de finalizar aqui os docinhos. E aí temos o de ninho com doce de leite, de ferreiro e ninho com Nutella. E foi isso, gente. Eu tô encerrando a produção de hoje por aqui. Essa foi a nossa sexta-feira. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. E se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos de rotina aqui na confeitaria. Eu e Cauãzito. Tchau, galera!